Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, uma primeira palavra, Senhor Presidente, para a saudação que acabou de acontecer. Creio que nunca é gastar tempo, nem perder tempo neste Parlamento, quando o Parlamento saúda aqueles que no campo de batalha perecem, vêm a Portugal tratar-se e que lutam pela liberdade da Ucrânia, mas que é a liberdade de todos nós, a liberdade de todos os povos europeus. Uma palavra de saudação para estes militares heróis ucranianos. Sr. Primeiro-Ministro, cerca de um mês depois do nosso último debate quinzenal, queria-lhe deixar 3 perguntas em 3 áreas diferentes, uma pergunta na área financeira, uma pergunta numa área de soberania e uma pergunta na área das políticas sociais. Na área das contas públicas, na área financeira, Sr. Primeiro-Ministro, soubemos que, definitivamente, sem margens para dúvidas, sem jogos de palavras, quer em contabilidade pública, quer em contabilidade nacional, o país tem no primeiro trimestre um déficit orçamental. Aquilo que eu lhe queria perguntar era a que é que se deve estas contas públicas no primeiro trimestre e perguntar-lhe que trajeto quer o Governo seguir daqui para a frente. Tem ou não tem o Governo o compromisso de manter firme a meta de chegarmos ao final do período orçamental com contas públicas em ordem? Do ponto de vista da área da soberania, queria cumprimentar o Governo, Sr. Primeiro-Ministro, por desde o primeiro dia da sua governação ter assumido o combate à corrupção como uma prioridade do Governo e eu diria uma prioridade que se estende a este Parlamento. Não foi por acaso que o grupo parlamentar do PSD e do CDS propôs que pudéssemos criar uma comissão eventual para acolher as propostas de lei que vierem do Governo, mas também para os próprios grupos parlamentares poderem ter iniciativa parlamentar deste ponto de vista. E queria cumprimentar o Governo não só pela agenda que apresentou na Sra. Ministra da Justiça, mas também cumprimentar o Governo por ter feito deste pacote para o combate à corrupção o exemplo do diálogo que deve acontecer entre o Governo e o Parlamento. Sei bem, Sra. Ministra, Sr. Primeiro-Ministro, que muitos se queixam que 2 reuniões são insuficientes. Creio que para a próxima podemos propor ao Governo que faça 4 ou 5 para ver se os grupos parlamentares, designadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fica mais satisfeito. Mas não queria deixar de saudar o Governo por isso e, sobretudo, por ter colocado nessa agenda várias propostas que acolheu dos grupos parlamentares, o que demonstra bem que não houve um simulacro de diálogo, houve efetivamente um diálogo e o acolhimento dessas propostas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, se o combate à corrupção sem tréguas, aos privilégios injustificados, deve mobilizar todo o país e todos os agentes políticos e públicos, devo-lhe dizer que este grupo parlamentar, Sr. Primeiro-Ministro, está também muito preocupado com a defesa dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos. E este é um tema que tem estado cada vez mais na agenda pública, na agenda mediática, e eu queria aqui, Sr. Primeiro-Ministro, dar-lhe nota de que deste grupo parlamentar há uma vontade muito consistente em poder aprofundar a reforma da Justiça e de olharmos também para todas estas matérias que contendem com os direitos, liberdades e garantias, e queria pedir a sua opinião sobre esta matéria, Sr. Primeiro-Ministro. Uma pergunta final numa área social. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo, cerca de 1 de junho, apresentou um plano de emergência para, no fundo, acorrer ao caos em que estava o Serviço Nacional de Saúde. Sei bem que muitos partidos, designadamente o Partido Socialista, entendeu que o nosso compromisso de, em 60 dias, apresentarmos um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde era que nós, afinal, em 60 dias, íamos salvar o Serviço Nacional de Saúde. Uma ligeira confissão de culpa, porque, na verdade, é uma ligeira confusão, mas é uma absoluta confissão de culpa. Quem fez uma campanha inteira a dizer que não havia problema no Serviço Nacional de Saúde, depois queria que o Governo de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, corrigisse todos os males do Serviço Nacional de Saúde em 60 dias. O que eu lhe queria perguntar, por fim, relativamente a este plano de emergência, era se o Sr. Primeiro-Ministro podia deixar à Assembleia da República, e através dela a todos os portugueses, um ponto de situação, agora sim, da implementação deste plano de emergência para a saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.